Ah, moleque, que legal que você voltou, cara. Que seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafael Marques. Dessa vez a gente vai seguir o nosso bate-papo acerca do pensamento mendeliano. Só que, moçada, a gente vai dar uma modernizada naquilo tudo que o Mendel falou. Quando o Mendel chamava de fator, a gente vai chamar de gene. Quando chamar de puro, a gente vai chamar de homozigoto. Então a gente vai dar uma melhorada nessa brincadeira aqui. O Mendel não está nada errado, hein? A gente não vai consertar nada. A gente só vai dar uma modernizada no pensamento mendeliano. Falou, moçada? Ah, chega junto depois da vinheta. Beleza, beleza, moçada? Chegando junto aqui na parada, a gente vai comentar aqui, ó, uma explicação lá para a primeira lei de Mendel, uma explicação moderna, né, da primeira lei de Mendel, tá? Primeiro comentando aqui, ó, uma coisa que o Mendel falou, que os caracteres são determinados por um par de fatores, né? E a gente quer conversar um pouco sobre isso. A gente quer discutir, moçada, por que um par? O que são esses fatores? Como é que funciona aí a parada, né? Então, hoje em dia, a gente, ao invés de chamar de par de fatores, a gente chamaria de um par de genes alelos, né? Caso a gente esteja discutindo sobre uma célula diploide. Ai, caraca, Rafa, muita coisa ao mesmo tempo. Vai devagar. Tá, tudo bem, vamos com calma. Vamos primeiro lembrar o que é uma célula diploide, tá? Moçada, uma célula diploide, que nem essa que você está vendo aqui, ó. É uma célula que apresenta lá vários cromossomos, mas se você olhar devagarinho, se você olhar com calma, você vai acabar percebendo que existem dois cromossomos que são correlatos entre si, né? Então, se a gente organizar essa bagunça toda, a gente vai ver isso aqui, ó, que existem dois cromossomos grandões, como esse aqui, que a gente chama de cromossomo 1, dois cromossomos como esse aqui, vamos chamar de cromossomo 2, dois cromossomos 3, dois cromossomo 4, isso representa uma célula diploide, tá? Portanto, moçada, uma célula diploide é uma célula que apresenta cromossomos aos pares, né? Esses pares de cromossomos, coloca para mim aí, ó, são chamados de pares de cromossomos homólogos, tá? Então, esse cromossomo aqui, ó, ele é homólogo a esse cromossomo é homólogo, porque eles são semelhantes, são do mesmo tamanho, carregam, bem dizer, as mesmas informações genéticas, tá? Então, comentando aqui que genes são regiões do DNA que determinam o funcionamento das células e, consequentemente, o funcionamento do organismo. Esse é um conceito que a gente já teve na aula de genética molecular, né? No início dessa sequência de aulas, a gente teve lá uma brincadeira sobre ácidos nucleicos e tudo mais. É sempre bom dar uma olhada nisso, tá? Bom, além disso, o conceito de alelo é importante aqui para nós, tá? Os alelos, portanto, são possíveis versões de um mesmo gene, e essas versões elas podem ser dominantes ou recessivas, como a gente já conversou, tá? Os alelos dominantes, as versões dominantes, produzem proteínas funcionais, né? Hoje em dia a gente já sabe o que um alelo, o que um fator faz da vida, né? O fator é um gene, e esse gene pode ter uma versão dominante ou recessiva. A versão dominante dos genes produzem proteínas por transcrição, tradução e tudo mais. Agora, quando tu pega o alelo recessivo de um gene, aí você já vai ter uma versão que não produz uma proteína ou produz uma proteína que não funciona. Tá? Então, basicamente, quando a gente analisa cromossomos homólogos, a gente consegue observar que ele tem os mesmos genes, né? No caso aqui você tem o gene A e, por coincidência, os dois genes aqui, ó, o gene desse cromossomo e desses apresentam aqui a mesma versão, né? Que é a versão dominante. Então, a gente vai dizer que esse indivíduo é homozigoto dominante, né? O famoso azão. Tá? Mas existe outra possibilidade, né, de o gene A de um cromossomo ter uma versão diferente do gene A
do outro cromossomo homólogo. Aqui eu estou vendo uma versão dominante, aqui eu estou vendo uma versão recessiva. Ó, moçada, quando as versões dos alelos presente nos cromossomos homólogos, opa, espero que você tenha entendido, hein? Quando as versões dos alelos presentes nos cromossomos homólogos são diferentes, olha, a gente vai chamar de heterozigoto, o indivíduo, né, heterozigoto aí na parada, genótipo heterozigoto aí, onde ele vai ter azão e o azinho no cromossomo homólogo vizinho. Agora, uma terceira possibilidade aqui, ó, moçada, se eu tiver dois alelos recessivos nos cromossomos homólogos, aí eu vou ser homozigoto recessivo na parada, tá? Então, o Mendel discute que os fatores estão aos pares porque ele estava estudando uma célula diploide, né? Células de plantas lá, na maioria das vezes, são diploides, e o resultado disso é que ele chegou a uma conclusão correta. A gente só descobre hoje, né, como é que funciona essa parada toda, tá? Bom, outro lance legal que a gente vai conversar aqui é uma relação bioquímica, né, entre os possíveis genótipos e fenótipos, né? Então, imagina uma situação que você tem um alelo que determina uma ervilha amarela, e esse alelo é dominante, né? Como é que esse alelo dominante expressa a cor amarela da ervilha, né? Então, basicamente, o que ele vai ser é uma molécula de DNA. A gente sabe que os alelos são genes e que estão localizados na molécula de DNA. O DNA vai ser transcrito em RNA mensageiro, vai ser traduzido em uma proteína. Essa proteína, moçada, geralmente é uma enzima, nesse caso é uma enzima, e essa enzima ela vai participar de reações químicas. O resultado dessas reações químicas para esse gene, para essa enzima, é a produção do pigmento amarelo. Então, o alelo dominante, ele produz o pigmento amarelo por meio lá de uma enzima que foi construída a partir da transcrição e da tradução das informações daquele gene localizado lá em uma região específica do DNA. Tá? Agora, meu amigo, é possível que esse alelo aqui, é possível que esse gene sofra uma mutação. E se ele sofrer uma mutação, ele vai formar um alelo novo, ele vai formar uma versão nova daquele gene que ainda não tinha sido observada. E eis que surge um alelo que determina, portanto, a ervilha verde. Esse alelo vai ser considerado recessivo. Agora, como é que um alelo recessivo vai determinar, moçada, a coloração verde lá das ervilhas, né? Isso vai acontecer porque, mais uma vez, a gente estava comentando que esse alelo é um gene e que ele está localizado no DNA, só que nesse caso ele vai ser chamado DNA alterado porque ele passou por uma mutação. Esse DNA alterado ele vai ser transcrito em um RNA mensageiro, vamos chamar de RNA mensageiro alterado também, por causa da mutação. E quando o RNA mensageiro for traduzido, eu vou produzir uma proteína alterada, né? Uma proteína que talvez não funcione. E aí, se essa proteína não funciona, ela vai ser chamada inclusive de proteína não funcional. Ela não irá participar de reações químicas. Sem reação química, eu não produzo o pigmento amarelo. E, gente, naturalmente, as plantas são verdes. Ela deixa de ser verde quando ela produz o pigmento amarelo e aí ela ganha o aspecto amarelado. Mas e se ela não produzir o pigmento, ela continua verde. Então, a ervilha verde ela é resultante da ausência de reação química que foi obtida, né, que foi oriunda de uma proteína alterada, que por sua vez foi oriundo da transcrição e da tradução de um alelo alterado, de um alelo mutante. Tá? Então, uma relação bem legal, como os alelos determinam a coloração, no caso, né, determinam as características dos organismos. Tá? Agora, uma coisa muito legal, moçada, que a gente vai comentar aqui, é que, eu não sei se você percebeu, para a ervilha, que o homozigoto dominante, ele tem dois alelos dominantes e provavelmente ele produz o dobro de enzimas para a cor amarela do que o heterozigoto, por exemplo. O heterozigoto só tem um alelo dominante, mas eles são igualmente amarelos.
Em outras palavras, pessoal, o homozigoto dominante tem 2 alelos dominantes, o heterozigoto só tem um, mas os dois são igualmente amarelos. E por que isso acontece, né? E aí, isso acontece porque, para que as enzimas exerçam o seu papel, é necessária uma concentração muito baixa, né? Uma concentração baixinha de uma determinada enzima já é suficiente para ela exercer o seu papel corretamente. E aí, para que se torne mais visível esse lance do heterozigoto ter a mesma pigmentação do indivíduo homozigoto dominante, a gente vai inventar um exemplo aqui para entender melhor, tá? Imagina que no nosso exemplo, a quantidade x sobre 10 de uma enzima já é suficiente para atingir a velocidade máxima de reação e resultar na produção máxima do pigmento amarelo. E aí, nesse gráfico aqui, a gente começa a observar uma coisa interessante. A gente observa que quando o indivíduo produz uma concentração 0x da enzima, ele não produz nada do pigmento, né? Então, se ele não produz nada do pigmento, ele vai ficar verde, que nem nesse caso aqui, ó, tá? Agora, se o indivíduo, por exemplo, é homozigoto dominante, ele tem 2 alelos dominantes, e aí ele vai produzir uma concentração 2x da enzima. Isso vai levar a uma quantidade de pigmentos que chega ao máximo possível, chega ao máximo de pigmentação amarela com a concentração 2x. Mas, gente, a gente lembra que uma concentração x sobre 10 já era suficiente para chegar no máximo de pigmentação amarela. Então, perceba que o homozigoto dominante chegou no máximo, do mesmo jeito que o indivíduo heterozigoto, que só tem um alelo dominante, portanto produz uma concentração 1x da enzima, também alcança o mesmo nível de pigmentação amarelada. Então, tanto os indivíduos, olha só, moçada, homozigoto dominante, que produz uma concentração 2x da enzima, como também a galera heterozigota, que só produz a concentração x, alcança o mesmo patamar de amarelidão, digamos assim, né? Apresentando, portanto, o mesmo fenótipo homozigoto dominante e heterozigoto. Valeu, moçada? Tudo isso que a gente está conversando aqui nesse gráfico, nessa imagem e tudo mais, se refere a uma situação em que eu tenho um quadro de dominância completa, né? Que é o que a gente observa na maioria dos casos. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente, mas eu já te adianto que na dominância completa, o homozigoto dominante e o heterozigoto apresentam o mesmo fenótipo. Já o homozigoto recessivo apresentará um fenótipo diferente dos dois. Valeu, moçada? Vamos cortar essa modernização por aqui. Já já a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre os outros pontos para ir dando uma modernizada no pensamento mendeliano. Falou, tchutchucos. Grande abraço. Até a próxima. Falou.